passar para a gente lei de sociedade, lei do progresso, tá bom? Mas antes, a gente vai fazer uma rápida leitura do Vida Feliz e eu queria um voluntário ou voluntária para vir aqui fazer a leitura para a gente. Um por vez, um de cada vez. Vamos brigar um de cada vez. Bom, em homenagem a Milena que chegou hoje, ela foi escolhida para vir até aqui. Deu frio na barriga? Aí o que foi? Tranquilo, só abrir aleatoriamente onde cair, você faz a leitura para nós, por favor. Boa noite, sentem-se à vontade. Eu leio essa parte e essa ou só essa? A inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Tá. A inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Armas ciladas, vinga-se pelo pensamento através de palavras e de ação. E da ação. Persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja. Foram aqueles que não chegaram a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. Obrigado, já chegou, né? Para estudar mesmo. Maravilha, gente. Gotículas de renovação interior com Joana, né? Vamos lá, tá aqui. Obrigado. Boa noite de novo. Vamos, né? Que legal, tá cheio aqui. Vamos participar, tá bom? Que a gente faça uma dinâmica legal para não dar sono, que essa hora sentar, né? Trabalhou, atividade é tudo, né? Então a gente vai falar da lei da sociedade e da lei de progresso. Então, antes da gente entrar na lei, né? Por que é importante sabermos as leis divinas? O que vocês acham? Nortear a nossa conduta, né? Aqui a gente colocou um exemplo da lei de trânsito. Nós vamos usar isso aqui no próximo encontro da juventude, né? Para exatamente... Oi? Tá vendo? Não, mas nós vamos passar para eles pesquisarem antes, né? Então, exatamente isso. A gente tem que aprender a lei para que a gente possa saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, para evitar sanções e penalidades, não é? Então, nós vamos conhecer porque a gente vai fazer as escolhas. Da mesma forma, a lei natural. Então, só para a gente passar aqui antes de começar, né, a questão 614, o que é lei natural? Né? Então, olha lá, os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve ser feito, o que devemos deixar de fazer e só é infeliz quando se afasta dela. Então, a importância da gente saber as leis morais. Não é? Então, é a única e verdadeira para a nossa felicidade, vai dizer o que nós podemos ou não fazer e só é infeliz quem se afasta dela. Legal? Qual é a consequência de seguir ou não a lei divina? Vamos ver aqui. Né? Se eu me aproximo da lei divina, eu sou feliz. Se eu me afasto, eu sou infeliz. O prefixo in é de negação. Eu me nego a ser feliz. Então não é Deus, não é culpa de Deus, do outro. Nós nos negamos a ser feliz. E existe uma força, que é o amor aqui, para nos trazer para cá. Geralmente, o que é essa força aqui? Depende da nossa vontade, não é? Ou depende do quê? Às vezes da dor, né?
as dificuldades, os desafios, para a gente parar para pensar o que nós estamos fazendo que está diferente das leis divinas, para que a gente possa corrigir a rota. Legal? Tá? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Portanto, a felicidade é o quê? Aonde a felicidade? Na nossa consciência, não está no externo. Então, nós temos que trabalhar nisso, né? Porque a gente ainda é muito apegado ao material, às coisas da vida. Então, a felicidade ela não está ligada somente a isso. Legal? Só para a gente começar. Hoje acho que o Luiz ouviu, vocês ouviram, né? Eu dou exemplo. Uma mulher falou assim: estou triste porque meu sofá não está bonito. Né? Então a gente tem que, né? Nós já conhecemos um pouco, a gente não tem que ficar triste porque o sofá, a gente pode querer reformar o sofá, trocar o sofá, mas ficar triste porque o sofá não está bonito, né? Então é um processo, né? Não do objeto, mas interno nosso. Legal? Vamos lá então. Vamos entrar na lei de sociedade e lei do progresso. Elas se interligam. Vamos entender como aqui. O que é a lei de progresso? O que nós estamos fazendo aqui? Evoluindo. Nós estamos aqui para evoluir, certo? Marcha evolutiva. Né? É uma força imparável e universal. Do átomo ao arcanjo, tudo se move em direção à perfeição e à luz divina. Então nós estamos aqui para evoluir. Né? E o que nós precisamos para evoluir? Conviver. Então, a lei de sociedade é o campo de trabalho para que a gente evolua. Né? Então, estabelece que o ser humano não foi feito por isolamento. A interação é o motor que impulsiona o desenvolvimento de faculdades intelectuais e morais. As duas, né? Legal? Vamos lá. Então, nós estamos aonde aqui? Hã? Perfeito, né? Mas tem uma escala aí, né? Nós não estamos lá embaixo, nós já caminhamos, certo? Nós estamos num processo de caminhada. Legal? E aí estamos fazendo esse movimento aqui, correto? Né? Podemos estacionar? É. A gente não volta para trás, né? A doutrina explica isso, a gente não volta. Se a gente diminuir a marcha, né? Tudo está em evolução, o planeta, as outras pessoas. Então a gente se atrasa. Mas a gente não volta atrás. Legal? Como se dá o progresso, gente? Nós falamos ali no começo. Hã? Convivência. Nós vamos chegar lá. Estamos falando da lei do progresso, né? Então, a gente progride na ciência, na medicina, nas artes, toda essa parte, que é o quê? Progresso intelectual. E que mais? Moral, não é? Então nós temos que progredir moralmente. E a doutrina vem dizer que isso daqui não caminha junto. Geralmente, né? O progresso intelectual cresce e depois o homem vai conhecendo, vai tendo, né, através do livre-arbítrio, fazendo as escolhas adequadas e evoluindo moralmente. Trouxe aqui uns exemplinhos aqui para nós. Então, outro dia nós vimos lá um foguete circulando a Lua, não é? Só que às vezes a gente não consegue conviver com o vizinho, não é? Aquele que está do lado. Então a gente vai lá para o outro planeta, tá? Então já tem sonda em Marte, e a gente não, às vezes, se dá bem com o vizinho. Às vezes a gente reza para não encontrar o vizinho, né? Sai. Espero que ele não esteja, né? Não é? Peguei aqui um túnel, né? A gente faz túnel subterrâneo embaixo do mar, né? Para cruzar, pegar. Vai ter até um agora, né? No Guarujá. E colocamos muros entre países, entre fronteiras, né? Aqui dá para ver aqui, gente? Internet, comunicação, todos aqui as formas de comunicação. Então hoje nós temos aí, né, informação para todo lado, uma facilidade de comunicação. Só que a solidão, a depressão,
assola, né, ainda o nosso planeta. Graças a Deus que nós estamos aqui, né, com a doutrina, que temos um esclarecimento. Mas a gente percebe o quanto, né, essa diferença aqui, né, para cá, exige bastante esforço nosso, né, e às vezes a gente exige que o outro faça, né, e é que a gente tem que começar por nós. Perfeito? Então aqui a gente mostra, né, o intelectual, que é a parte da lei do progresso, né, o coração. Até acho que eu não sei se eu contei para vocês, eu estava numa aula lá, eu trabalho no Joana também, eu estava numa aula de apometria, quando a gente faz o curso mediúnico lá, tem aula de apometria. E eu senti, né, naquela subida vibratória, que nem o Renato fez aqui, uma subida vibratória, e eu senti meu coração. Acho que alguém, vocês já ouviram isso, né? Meu coração apertando assim, né? Eu falei, graças a Deus, estão desentupindo as minhas artérias, né? Estou recebendo um tratamento. E aí me veio no ouvido o quê? Que coração duro ainda, hein? Para trabalhar muito, né? São os mentores colocando os nossos pés no chão, né? Às vezes a gente se acha que está, né, numa condição, não que eles não cuidem da gente, né? A gente tem aqui, Dr. Han, a gente tem uma casa que cuida. Mas o quanto eles estão muito mais preocupados com o nosso coração do que com o nosso corpo físico. O Edson diz isso, né? O Dr. Hans diz isso, que nós precisamos nos curar do nosso coração, né? Trazer mais, né, a compreensão, trazer mais o diálogo, né? Escutar mais do que falar às vezes. Então nós temos que trabalhar, nos desenvolver nessa condição. Para quê? Né? Os dois caminhem juntos. A gente vai se equilibrando. Adianta ter só conhecimento, gente? Falar bonito? Né? Se a gente não agir de acordo com as leis. Pode ir perguntando, gente, falando, tá? Interagindo. Alguma dúvida aí? Algum comentário? Tá claro aí? Vamos lá, né? Qual que é o nosso bem mais precioso? Hoje a gente abre a internet e a gente vê lá como ficar milionário, como ficar bilionário, não é? Qual que é o nosso bem mais precioso? Hã? Virtudes? Hã? A vida, né? E o tempo? A gente não troca o nosso tempo, que não volta mais, por um monte de coisa que não agrega nada na nossa vida? Consome o nosso tempo? O que vocês acham? Nosso bem mais precioso é o tempo que nós temos, né? Em cada encarnação que nós estamos aqui. Então nós temos que aproveitar mais o nosso tempo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Legal? Qual que é o maior obstáculo ao progresso, gente? Oi? Cegueira? É. Cegueira é legal que você falou? Porque quando a gente falou do cego de Jericó, eu perguntei para o pessoal, nós somos cegos? Então, né, nós, graças a Deus, não somos, né, temos a nossa visão física. Mas espiritualmente, como que está a nossa visão? Né? O egoísmo, o que mais? Orgulho, né? Olha só, será que nós precisamos de 5 guarda-chuvas? Um só não... E aqui? Hã? É. Aí. Então aqui, né, orgulho é aquele que cega o homem para suas próprias falhas e o impede o aprendizado com o outro. Uma pessoa perde o emprego e fala que é culpa do chefe. E fala que é culpa do governo, do político. Pode até ser, claro que a macroeconomia tem algumas condições. Mas se a gente não aceitar que a gente fez alguma coisa errada, que a gente precisa melhorar, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros, não é? Então o orgulho nos cega. Nós temos que tomar cuidado. Egoísmo. Lá, Emmanuel, né, diz, a chaga da humanidade, que prioriza o eu em detrimento do progresso social. Acontece isso hoje? O interesse pessoal? E nós? Só a nossa família, só meu filho, só minha esposa? Né? Como que nós estamos? Quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente fala? Pai Nosso. Falei isso hoje. Pai Nosso. Então nós somos uma família, né? Nós já vamos falar sobre isso aí na lei da sociedade. Materialismo.
foca apenas no imediato, esquecendo a finalidade espiritual da existência, né? Então a gente tem que ter um trabalho de desapego ao material. Não abandonar o material, todo mundo quer ter conforto, né? Não é isso. Mas a gente não pode estar totalmente apegado ao material, né? Até porque ele realmente consome o nosso tempo. Injustiça. As leis humanas em desacordo com a lei natural retardam a harmonia coletiva, né? Então esse é um processo que a espiritualidade também explica, né? Que a lei humana melhorou, evoluiu. Sim, né? Quando a gente olha para trás, ela vem evoluindo. E a lei humana era característica em cada país, em cada cultura, né? Existem diferenças, diferente da lei divina. Beleza, gente? Quem que é o mais rico? O Elon Musk? Depende, né? Ponto de vista. Tem muita gente que acha, né? Que ele é o mais rico. Financeiramente, talvez ele seja. O que a doutrina espírita diz para nós? Quem que é o mais rico? Aquele que menos precisa, que tem menos necessidade. Né? Dúvidas? Alguém discorda? Se a felicidade está na consciência, quanto menos necessidade nós tivermos, mais tranquilos nós teremos, né? Mais paz de consciência. Eu estava lendo uma vez, indo para Peruíbe com um amigo meu, e ali na Pedro Táxi você passa naquele monte de vilinha. Agora cresceu muito, né? E até um amigo meu falou assim, nossa, que vida chata deve ser ter aqui, morar aqui, né? Nessa vilinha pequenininha. Eu falei, será? Será que a vida é chata? Será que é uma mais simples, que não tem tanta preocupação, tanta demanda, né? Que não assiste o YouTube, não conhece tanto as coisas, a gente vê as coisas que tem vontade de ter e querer e corre atrás, né? Então a informação que nós temos hoje, ela gera essas demandas e a gente tem que nos policiar, né, Renato, para a gente não estar só pensando nisso. Nós já vamos falar sobre tempo aí também. Então a marcha do progresso. Olha só na questão 779, né? Tá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então entra aí a lei de sociedade. O que é a lei da sociedade, que vocês já falaram? Convívio social, né? Quem já teve uma sociedade aqui? Ninguém tem uma sociedade? Ninguém é casado aqui? Ninguém namorou? Ninguém... Na saúde e na doença? Na riqueza, na pobreza? Hã? Qual que é o objetivo da sociedade? Qual que é o objetivo da sociedade, gente? Vamos falar de uma sociedade comercial primeiro, depois a gente entra no matrimônio. Você vai pegar uma pessoa que tem uma qualidade, outra que tem outra, você vai se unir para criar alguma coisa melhor, não é? Então, Leandro sabe da parte técnica, eu sei da parte administrativa, e nós vamos criar uma sociedade para que aquilo cresça, não é? Nós vamos dividir para juntar e ter mais força. E o casamento, o matrimônio, o que é? Mesma coisa, não é? Nós somos diferentes, eu e o Leandro. E homem e mulher é diferente? É igual? As criações são iguais? As culturas de onde nós vivemos são iguais? Então a gente tem que, né? Às vezes, né? Reconsiderar o conceito de casamento. Oi? É? Então todos nós, né, vivenciamos. Então até um dia eu estava falando sobre isso, tinha uma menina que não era casada, não tinha tido relacionamento, eu falei, mas você já fez um trabalho de escola, de faculdade. Você viu como que é, né? Todo mundo quer participar, é louco para participar, né? Todo mundo quer fugir, né? Sempre sobra para um, para dois. Oi? É, né? Então, o objetivo da sociedade, é o que está dizendo isso ali, é aquele que sabe um pouco mais naquela condição, ajudar o outro. Vamos seguindo, né? Vamos conceituar, então,
A lei da sociedade, a gente já falou o que é lei, né? Tem a lei divina, que é imutável, a lei dos homens, né? E que a lei é um conjunto de regras, né, com autoridade soberana, e que a gente vai sofrer sanção se a gente não cumprir, né? E a lei da sociedade, agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. O que é o estado gregário? Pessoas ou animais que se juntam deixando de lado seus interesses individuais. Para o quê? Pensar na coletividade. Coloquei ali, exemplo para nós. Jesus veio para, quando ele lavou o pé dos apóstolos lá, para servir, né? Não para ser servido. Para amar, não para ser amado. Então a gente tem que reconceituar essa lei divina de que a gente está aqui para viver em sociedade, auxiliando aquele que mais precisa. Muitas vezes, eu gosto sempre de dar um exemplo, muitas vezes, pessoas amargas que chegam próximo da gente quer se afastar. Pessoas tóxicas, e aquelas pessoas estão doentes. E a nossa primeira vontade é se afastar, pessoa chata, inconveniente, esses papos esquisitos, né? E a gente tenta se afastar. Só que é uma pessoa que está precisando de nós, ela está doente. Ninguém que esteja bem tem uma condição daquela. E eu sempre dou um exemplo lá de um primo meu que quase saiu da empresa por causa de uma chefe que era amarga. E quando ele foi conhecê-la, ele levou um bombom, ele começou a trazer o amor, né? Chamava para tomar o café. No começo, ela queria saber o que ele queria em troca. E aí ele foi descobrir, né, que é natural. E aí ele percebeu que realmente ela não sabia o que era receber alguma coisa pela, né, reação dela. E aí, quando ele conhece essa mulher, ela tinha sido abandonada quando bebê, ela foi adotada, abandonada de novo, e uma vida muito sofrida, nunca tinha recebido um carinho, e o ser humano para ela era um bichinho. Ela preferia estar com um cachorrinho do que estar com um ser humano. Então a gente não conhece as pessoas, ela estava doente. Né? Então quando a gente passa a conhecer, a gente pode ajudar. Foi o que ele fez com ela, ele ia sair do emprego por causa dela. E aí ele foi conhecendo, trabalhando isso, né? Então, dentro da sociedade, né, a gente vai falar aqui da família, um pouco mais para frente, mas esse nosso papel, e às vezes a gente quer tudo para a gente que quer, né, que trate a gente bem, mas às vezes as pessoas precisam de nós, de alguma forma. É fácil? Não, né? Mas a gente vai falar da família já. Oi? Alguém falou alguma? Oi? Então, e aí a gente tem que criar, né, uma forma de abordagem. Né, e a gente vai aprendendo algumas coisas, né, como você abordar, porque a gente fazia a pessoa refletir, às vezes você falar para ela mudar, ela não aceita. Mas quando você faz ela refletir, você joga, a gente fala de martelada, você dá uma martelada na cabeça da pessoa e vai embora. Deixa ela pensando. Né? Então a gente tem que achar mecanismo para fazer isso. Eu também sempre trago um exemplo de um amigo meu que falou que ia separar da esposa. Né? Ele chegou para mim e falou: vou separar dela. E eu falei assim: você vai deixar ela? Uma mulher bonita, inteligente, que cuida de você, da tua filha. Aí eu mostrei uma outra mulher para ele. Ele estava pensando em outras coisas. Ele estava vendo na mulher dele umas outras coisas. Eu falei: logo, logo ela vai estar com uma outra pessoa. Ela é independente financeira. Você está preparado para o Natal desse ano ela chegar aqui com um namorado, o padrasto da tua filha? Quer pagar esse preço? E não falei mais nada. Eu não falei para ele separar, para ele não separar. Não sei o que ele queria ouvir de mim. Né? E até hoje ele não separou dela. É verdade, gente. São amigos nossos, graças a Deus. Né? Inclusive, no outro dia, esse foi um final de semana, eu falei com ele no domingo. Na segunda-feira, ela me ligou. Falei: Heitor, o que você falou para o Alexandre? Porque ele foi perguntar para minha mãe se eu estava com algum namorado, se eu ia separar dele. Então, olha só, o medo de perder, né? E a gente não enxerga isso, às vezes, nas pessoas. A gente não valoriza as pessoas que estão com a gente. Porque a gente está numa velocidade, né, que a gente não reflete nas coisas da vida, nas verdades da vida. Então, essa condição, eu aprendi muito estudando programação neurolinguística, algumas outras coisas, né? E primeiro que a gente vai falar ali, o silêncio, né? O ímpeto das vezes a gente querer falar, a gente tem que parar um pouquinho, né?
e pensar, falei, peraí, o que eu posso falar para essa criatura? Imagina, gente, quem trabalha em atendimento fraterno, e chega ali as bombas, né? O que você vai falar? Então a gente tem que se conectar, pedir para o nosso mentor, anjo da guarda, nos auxiliar. Eu quero ajudar. Se não conseguir falar nada, é melhor ficar quieto naquele momento, pensar, né, um pouco, depois abordar, porque a gente também tem responsabilidade naquilo que a gente fala para os outros, né? Lembram do filme Náufrago? E aí? Como que ele chama? E esse aqui? Não, o nome dele. O nome dele no filme. Tá vendo que a gente lembra do Wilson? O Wilson ninguém esquece. É o Chuck. É o Chuck que se perde lá, né? Cai, fica na ilha lá. É melhor viver em sociedade ou isolado? Que tem hora a gente fala, eu queria estar sozinho nesse mundo, né? Um dia meu filho falou isso, eu falei assim, então espero que não te dê uma dor de dente. É, coisa simples, né? Então o que eu falei, faz pensar, né? Quer viver sozinho, vive, mas se tiver uma dor de dente, o que você vai fazer? Né? Então, né, gente? Aí, né, lei de sociedade. Então, nós conseguimos viver sozinhos? Nós somos autossuficientes? Não, né? Nós temos faculdades que vão agregar. Então, a gente já nasce precisando de ajuda, não é? Dentista aí. Até eu estava vindo para cá com a Regina, a gente estava falando de evolução, e ela falou, nossa, imagina antes, né? Sem anestesia. Ela fez uma cirurgia recentemente do joelho. Imagina antigamente sem uma anestesia. Como que ia fazer? E aí? Lembra quando eles fizeram greve? Os catadores? Porque os lixeiros somos nós, né? Eles catam o nosso lixo. Eles não são lixeiros. Os lixeiros somos nós. Né? Então, quando eles fizeram greve de 2, 3 dias, vira um pânico a cidade, né? Para a cidade. São os invisíveis aí, né? Os professores, né, que nos ensinam, que nem o Renato aqui, as pessoas que estão contribuindo para passar um pouco do que a gente sabe para os outros. Alimentação. Já pensou a gente ter que plantar, gente, no fundo de casa, colher, né? Então, né, a gente, né, só alguns exemplos aqui que eu coloquei também, né? As escolas, como vocês estão aqui, né, a gente vai trocando conhecimento e vai evoluindo, vai se melhorando. Legal? Olha lá a questão 766. Então Kardec pergunta, a vida social está na natureza? E os espíritos respondem, certamente. Ele quis dizer assim, é da natureza ou é do homem, o homem que criou isso? Né? Então ele diz, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, faculdades todos nós temos, né, gente? Cada um, né, tem as suas qualidades. Então, tem gente que fala assim, não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, que eu não encontro nenhuma qualidade em mim. Já ouviram falar isso? Estou de passeio. Não, a gente tem as nossas qualidades, as nossas faculdades. Então, é estima, né? A gente tem que trabalhar a estima. Temos, sim, qualidades, né, e temos faculdades. Hoje nós falamos das mães lá. Quem é mãe aqui? É uma missão, não é? Quer qualidade maior do que essa, ser mãe? Né? Nós não temos essa qualidade, né? Essa faculdade nesse momento. Já podemos ter tido, ou vamos ter. E a palavra? Por que eu grifei a palavra? Olha só o que André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, diz. Ó, no mundo carnal, metade do tempo é desperdiçado inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Não se previne nossos irmãos de que o verbo está criando imagens vivas, que se desenvolvem no terreno mental, aqui são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Né? Olha o cuidado que a gente tem que ter. Né? Então Deus, o verbo, né, disse, faça a luz. Se fez a luz. Não é assim na Gênesis que começa? A criação. Né? Então a nossa palavra cria. E aí, o que nós estamos falando hoje? O que está saindo da nossa boca? E do nosso pensamento também, né? Só trouxe algumas, né, para a gente falar aqui. Nós estamos unindo ou desunindo? Que eu falei do casamento. Né? Nós estamos animando ou desanimando? Trazendo esperança ou medo? Para as crianças, principalmente. Esse mundo aqui é um mundo de medo, de dificuldade ou de esperança? Levantar ou derrubar, salvar ou matar,
Eu falei do casamento também, obsessão. Edificar ou destruir, elogiar ou caluniar, encorajar ou limitar, né? Não vai conseguir. Às vezes a gente fala para a criança, não faz isso, você não vai conseguir. Qualidades, uma maledicência. Maledicência é um dos desafios de todos nós aqui, né? É a gente ver uma coisa e frear e não fazer um comentário daquilo, não é? Até hoje, por exemplo, a guerra. O que nós temos que fazer com tudo isso que está acontecendo? Adianta a gente falar do Trump, falar do outro lado, Israel, adianta a gente falar? O que a gente tem que fazer? Prece, né? Oração, mandar as nossas vibrações, acreditando que Jesus está no comando, que a espiritualidade maior, que alguma coisa tem para a gente aprender como coletividade, né? Nós estamos vivendo em coletividade, tem situações que nós vamos ter que passar em coletividade, ao invés da gente ficar falando daquele que está fazendo ali aquilo. Não que esteja correto, né, gente? Estimular ou desestimular, florescer ou estragar, né? Eu coloquei até a cuca aqui, lembra antigamente? Falava da cuca. Lembra da música da cuca que cantava na barriga? A mulher estava grávida, cantava. A cuca vem pegar, né? Papai foi na roça, a mamãe foi passear. Ou seja, você está danado, né? Está sozinho. Né? Então isso saiu, né? Ainda bem, né? Mas olha só como a gente faz as coisas sem pensar, às vezes, não por maldade, né? Você queria agradar. Né? Hã? Dorme, não escuta a segunda estrofe da música. Se escutar a segunda estrofe, né? Tá aí. E aí, ó, quando a gente pega aqui a casa de Francisco, oração de São Francisco aqui, ó. O que a gente está fazendo? O que está saindo da nossa... Qual a nossa palavra? Né? Onde houver ódio, que eu levo amor. Então, se a gente, por exemplo, na nossa família está acontecendo alguma coisa, a gente vai pôr fogo ou a gente vai jogar água? Né? Nós vamos ter que ficar do lado de um ou do lado do outro? Não, né? A gente tem que apaziguar. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. A gente deve devolver o mal com o mal ou o mal com o bem? Né? Desde que não fale de mim. Desde que concordem comigo. Desde que não tenham uma opinião diferente da minha. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Né? Hoje está tendo muito isso dentro da família também. Às vezes a gente deixa de ir numa reunião de família que tem 10 por causa de um. A gente fica olhando para aquele, né, que às vezes a gente não tem afinidade. E aí a gente vai perguntar, por que eu não tenho afinidade se existe reencarnação? Por que será? Né? Já dá um sinal para a gente. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, a gente não critique, né? Você errou, né? Que a gente leve o que? A verdade. Mas não é aquela verdade que quando a gente fala assim, ó, eu vou te dizer uma verdade, viu? Ou seja, ninguém pode falar nada diferente, porque eu já estou dizendo que é uma verdade, né? Não é nesse sentido. A gente leve a verdade do Evangelho. Legal? Tem gente que faz isso? Vou te dizer uma verdade, hein? Mas não aceita. Não sei se é coincidência, mas na festa de fim de ano da família, se encontra todos esses momentos aí que você tem que exercitar. Por isso que nós vamos chegar lá. O tempo está andando, mas nós vamos chegar na questão da convivência familiar, exatamente. Né? A família é o berço, né, do aprendizado do amor. Isso aí. Não precisa ir muito longe, né? Onde houver desespero, que eu levo a esperança, a tristeza, a alegria, né? Então, muita gente hoje, que a gente mostrou ali, está triste. E aí você pergunta, não adianta a gente falar, como você comentou, mas fica feliz. Eu tenho que perguntar, né? Mas por que você está triste? Por que você está agindo assim? Quais são os motivos? A pessoa nem sabe. Às vezes ela não se conhece. Então a gente vai se conhecendo, a gente sabe o que deixa a gente triste. Aí você fala, eu preciso trabalhar nisso aqui, porque isso aqui não pode mais me deixar triste. Não faz sentido mais eu ficar triste, porque eu com uma criatura que age daquele jeito há 20 anos. E a gente continua tendo expectativa de que aquela pessoa vai mudar. Eu não vou ficar triste por conta disso, né, gente? A gente tem que ir ajustando aí, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. Né?
Melhor consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Então a gente tem que ter isso, né? Como a gente está agindo no nosso dia a dia. Legal? Exemplo de Jesus aqui, né? Na passagem da mulher adúltera, Jesus mostra lá, primeiro ensinamento, silencia, né? Tem aqui, qual que é a intenção desse pessoal aqui? Prender Jesus, né? Ele cai, fazer uma arapuca, ele cai para prender ele, porque ele estava incomodando. Né? Estava dizendo que todos somos iguais. E eles não se achavam iguais. Né? E aí ele silencia. Joana, vocês falaram de Joana aqui, né? Falamos da inveja, olha como tem a ver, né? Das palavras lá. A inveja, ela tem que ser transformada em admiração. Né? A inveja, ela é um trampolim da gente admirar alguém, é a forma de ver. Então, olha, né, não pode ser aquela inveja que você fala assim, eu não vou conseguir ter o que essa pessoa tem. Né, que aí é uma questão de estima. A gente tem que trabalhar isso. Então, olha, eu admiro a condição dessa pessoa, mas como ela conseguiu para chegar lá? Eu amo quem toca piano, mas eu nunca me esforcei para aprender. Por que eu vou ter inveja de alguém que toca piano? Talvez eu não consiga tocar igual, mas eu poderia ter estudado piano. Então, eu admiro. Eu não tenho inveja. A gente tem que, né, ir trocando aí a condição. Renato, se eu estiver falando alguma besteira, você vai... Tá? Então, vamos lá. Então, Jesus aqui, e Joana nos ensina sobre o silêncio iluminativo. E a Joana fala que se a gente silenciasse quando a gente é desafiado, a maior parte dos nossos problemas não existiriam. O nosso ímpeto é uma coisa que a gente precisa administrar. Tomar lá da cá, não é? Falou do meu filho, vai levar. Tem uns que falam que não leva desaforo para casa, não é? E aí a gente vai se reformando. Então, Joana explica, ela fala do silêncio iluminativo, ela fala do deserto, né? Jesus foi para o deserto, se impregnar de Deus. Ela fala de Moisés, fala de Paulo, né? Depois que Paulo, né, da estrada de Damasco, que encontrou Jesus, ele ficou lá de 2 a 3 anos. É isso, Renato? 2 a 3 anos? Que fala no Paulo Estevão, né? Que ele ficou no deserto, se preparando ali, para ele depois, né? E trabalhar no Evangelho de Jesus, na divulgação. Então nós temos que fazer isso, né, gente? E ele nos julgou. Hã? É. Sim. Sim, todos nós precisamos, né? A gente tem que conhecer a gente e o outro. Então, a gente também tem que se comunicar, né, Leandro? Eu acho que falta um pouco de comunicação. Então, se eu chego na minha casa que eu vejo que eu não estou bem, eu tenho que avisar a Simone. Falar assim, eu não estou bem hoje. Me dá um tempinho. Às vezes até porque eu não quero passar para ela algum problema de trabalho, alguma disposição que eu tive. Então, me dá um tempinho. Provavelmente ela vai falar assim, é comigo? Eu falo, não é com você. Eu preciso de um tempo. Então, a gente tem que se comunicar assim. Né? Dentro de casa, a gente precisa de espaço. Eu lembro do Hércules Ervilha, quem já viu o Hércules falando aqui na palestra, ele conta que um dia ele estava assim, ele passou num parque em São Caetano, Chico Mendes, ele falou, não vou para casa assim, ele estava muito agitado, nervoso com o que tinha acontecido no dia a dia, e ele passou no Chico Mendes e foi lá abraçar as árvores, deu uma caminhada, abraçou as árvores, e ele se tranquilizou, ele precisava de um tempo para ele não queria levar aquela energia para casa. E a esposa dele perguntou, nossa, onde que você foi? Ele falou, eu fui no parque que eu estava nervoso, antes de vir para casa. Ela falou, então você não deixa de passar no parque todo dia. Né? Então, ela gostou, tá vendo? Né? Agora, se ele falasse, eu fui para o bar beber, provavelmente ela não ia gostar, né? Legal? Então, assim, o exemplo de Jesus não julgou, orientou, trouxe a reflexão aquilo que eu falei, né? Quem não tiver pecado, que atire a pedra. Né? Então, faz a gente pensar, faz a gente refletir. A gente tem que trabalhar isso muito com as pessoas, com os filhos, né? Às vezes a gente quer exigir e a gente tem que colocar ali desafios, né? Legal, gente? Convívio social. Então, no convívio nós não temos a posse de ninguém. Esse que às vezes é minha esposa, é meu filho, né? Não é nada meu. Nós estamos juntos nesse momento, mas não é meu. Amanhã meu filho vai ter a casa dele. Com a esposa dele, né, com os filhos dele. Então a gente tem que pensar nisso. Nada é da gente. Nada é posse nossa. Legal? Olha lá, não devemos determinar o que as pessoas pensarão, sentirão ou farão.
Então nós temos que conversar porque somos diferentes. E a gente vai, com a diferença, que exatamente é o convívio, que a gente vai aprendendo. Por exemplo, eu no trânsito é um desafio para mim, eu estou melhorando. Né? Mostrei o trânsito ali. Então, eu, por exemplo, eu vejo um semáforo, eu começo a acelerar, que eu não quero que ele fique vermelho. Agora, a minha esposa Simone, se ela está a 30 por hora, ela vai. Aí eu estou do lado e falo, você não vai acelerar? Vai ficar amarelo. E ela fala, não vou acelerar. Eu quero dirigir assim, não me importa o semáforo. Se eu vou gastar 1 minuto a mais ou a menos, pode entrar um motoqueiro, pode entrar uma criança. Então esse é meu jeito de dirigir. Então eu estou aprendendo com ela. Eu falo, eu quero ser assim também, eu não quero ser tão ansioso de ficar olhando. Então eu fico olhando mais para o carro da frente. Eu tento não olhar o semáforo. De vez em quando eu dou uma roubadinha, eu olho. Mas a gente vai, né, fazendo. Então a gente vai aprendendo um com o outro. Nós somos diferentes, né, na forma de pensar, forma de ver o mundo. É claro que a gente se dá bem, mas a gente tem que conversar e aprendendo um com o outro. Legal? Então nós precisamos desenvolver a sensibilidade e o amor, né, gente? Já falei isso, né? Jesus buscava a reflexão, por isso que ele trazia as parábolas para a gente refletir. Legal? Então aí já falei também, não criar expectativa nas pessoas que a gente se frustra. Uma coisa que a gente não tem controle. A melhor forma é a gente ser exemplo. E cada um vai se movimentar de acordo com a velocidade de cada um, não é? É claro que a gente fica ansioso quando a gente começa a estudar, ver o quanto é bom a doutrina, quantas coisas resolve na vida da gente. A gente quer trazer todo mundo, não é? Mas às vezes as pessoas não querem. Tem um amigo meu que fala, isso aqui eu sei que eu tenho que fazer, mas nessa encarnação eu não vou fazer. É melhor do que ele se enganar. Ele fala, não, isso aqui eu não quero, deixa para a próxima. E ele é espírita, né? Então a gente, né, cada um está no seu, né? E eu cansei de ouvir, quando eu comecei a fazer minha reforma íntima, eu ouvi amigo dizer assim, pô, tua vida é muito chata, ficou muito chata. Eu não quero essa vida, não. Então, às vezes a gente acha que é bom a nossa vida, mas para o outro não é. Não é o momento dele ainda, não é? Olha aqui que legal, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, que também vos uns aos outros vos ameis. Está lá em João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Espírita, católico, faz diferença? Umbandista, faz diferença? Né? A doutrina espírita, é claro que descortina uma série de coisas para nós, mas o que vale é o nosso comportamento, né? É a nossa vivência. Os laços de família aqui. Então, né? A gente estava falando aí, Leandro. Ó. A família é a célula fundamental da sociedade. É no ambiente doméstico que se exercitam os primeiros passos de tolerância, do sacrifício e da fraternidade. Fortalecer os laços familiares e acelerar o progresso moral da própria humanidade. Como que está a família hoje? Como que os pais esperam das escolas hoje? Que as escolas eduquem os filhos, né? Se acontece alguma coisa lá, vai reclamar. Tem alguns países que estão... Eu estava escutando outro dia uma palestra que estão voltando com os pais para a escola. Como aqui, né? Está a juventude lá embaixo, os pais estudando também. E os pais discutindo sobre educação. E mudou muito a condição da família. Quando a gente vem conversar junto, cada um falar do seu problema, da sua dificuldade, e trazer para a discussão e participar da escola. Né? Não só cobrar da escola aquilo que às vezes é responsabilidade nossa. Joana fala muito disso, né? Quais são as formas de laço de família que a doutrina espírita nos mostra? Os laços familiares. Oi? Isso aí. Consanguíneos e espirituais. Alguma dúvida? Por que que a gente às vezes tem mais afinidade com o espiritual do que com o sanguíneo? Alguém tem aqui? Uma pessoa que não é do sangue, mas que você tem uma afeição grande? Você gosta de estar junto? Que você gosta de conversar? Né?
Os laços consanguíneos reforçam e desenvolvem os laços espirituais. Então, o que acontece? Lembra lá da história da mãe de André Luiz? Vocês conhecem a história da mãe do André Luiz? Que ela vai visitar um dia André Luiz lá no nosso lar e André Luiz pergunta do pai. Onde está o meu pai? Ela fala, está numa zona inferior com as duas amantes. E eu estou tentando uma encarnação para recebê-lo como marido e trazer essas duas amantes como as nossas filhas. E aí? Hã? É um espírito evoluído. E André Luiz, né, fala, nossa, não acredito, né? Então, o que ela está dizendo aqui? Exatamente isso. Que cada vez que a gente vem em família aqui, a gente vai fortalecendo os laços espirituais e as afeições, os desafetos viram afeições. Essa é a lei de Deus. Então, né, a gente está com a nossa família não por acaso, não é? A gente se trombou e algum fala, vamos casar então, vamos ter filho, né? A gente sabe que não é por acaso, existe um planejamento reencarnatório e que nós participamos às vezes, né? Muitas vezes participamos desse desenvolvimento dessa família. Então a gente tem que olhar a família realmente como um processo de aprendizado, não é? É fácil? Né? Mas é. Né? E aí o que acontece? Aí eu casei com o Leandro. Separei. Brigamos, separamos. Aí vai uma outra encarnação, vamos vir agora como irmão. Viemos como irmão. Brigamos, não deu certo. Aí a providência divina, o Leandro vem como meu filho. E aí? Aí eu vou brigar com a minha esposa que ele parece mais comigo do que com ela. Não é? Eu vou brigar, não, vou disputar com ela que ele aparece. Olha, mas a boca é minha, o nariz é meu. Não é? A lei divina que nós falamos lá no começo, trazendo, né, a gente para esse lado. Então, quantas encarnações forem necessárias, nós vamos ter. Não existe um limite, certo? Para que a gente aprenda a conviver, a desenvolver o amor, a paciência, a tolerância, né? O doar, o servir, não só querer as coisas do jeito que a gente espera ou do jeito que a gente foi criado. Né? Chinelinho naquele lugar, o outro não estava acostumado com o chinelinho, aí vai brigar por causa do chinelo. Oi. De repente pode acontecer dessas filhas sentirem rejeição. Sim. Né? Isso acontece? Sim. Que Sim. ela tenha, como espírito, ela quer amar, né? Essas amantes. Ela quer amar como filho. Só que quando você encarna, às vezes não consegue, né? Então, mas o desafio é ele com as amantes. Porque quando ela conta a história, ela fala que eles estão presos, exatamente. Ele deve ter falado, isso não está, mas eu imagino que ele deve ter enganado elas. Tipo, eu vou largar dela para casar com você. Ele tinha duas. Ele tinha 3 mulheres, então ele fazia isso. Eu entendo desta forma. Não sei, Renato, se é mais ou menos isso, né? Mas o desafio seria entre eles, ela iria ajudar. É por isso que muitas vezes nas nossas famílias tem pessoas que a gente não tem afeição, mas tem mais que tem afeição para nos ajudar. Então não é que a gente vai ficar lá com um monte de gente que a gente não tem afeição. Então a gente começa a perceber como tem algum que é diferente da gente, que não tem tanta afeição, e que às vezes a gente não bate o santo, vou falar isso aí, né? A gente fala, não bate o santo, né? Então a gente vai percebendo isso e vai trabalhando, mas nesse caso eu acho que, eu por exemplo, estudei com uma senhora que ela contou para nós que a filha não podia ver o pai, e o pai era maravilhoso. E eles se separaram, esse casal se separou. Mas eles não brigaram, então um ia na casa do outro. Então ela contava que quando ela via o carro do pai na frente da casa, ela não entrava na casa. Né? Por quê? Né? Alguma coisa tinha ali. Não existia um motivo naquela encarnação que fizesse isso. E acontecia isso. E ela sabia, porque ela estava estudando, ela era espírita, tudo. Ela sabia, ela falou, gente, eu tenho que ajudar esse processo. E ela falou assim, não vai ser nessa encarnação, é um começo.
é um começo, vão ter que ser outras. Ela tinha essa noção. E ela que fazia o meio de campo. E ela falava para ele, o pai falava assim, nossa, por que ela está assim comigo? Ele não entendia. E ela amenizava, ela falava, não, é assim, às vezes ela faz comigo também, então ela ficou ali ajudando esse processo. E ela tinha esse entendimento, ainda bem, né? Para não virar um problema muito maior, né? Só complementando aqui, a colega passou assim para nós, né? Normalmente, o que vai acontecer? Vai haver uma rejeição, né? Só que a gente tem que ver que nesse caso dela, da mãe do André, ela se encontrava numa condição espiritual bem elevada. Então, tudo depende da evolução do espírito. Para a grande maioria, seria uma prova extremamente difícil uma situação dessa. Mas para o espírito que viria em missão, seria muito mais tranquilo, porque esse desenvolvimento do amor já estava bem mais amadurecido, né? Do que você passar por uma situação e ter que superar, né? Ter as suas próprias limitações. Então seria uma prova que não se sabe como os atores ali se sairiam, né? Mas no caso de um espírito que vem em missão, as chances são bem grandes. No caso, ela estava propondo isso justamente por conta da condição espiritual dela, que havia grandes possibilidades de êxito, né? Então, dependeria. Ela diz assim para André Luiz, o que adianta vivermos num castelo se aqueles que nós amamos estão ao relento? Mas o que o Renato falou, é um espírito, né, já, não é à toa que ela estava num lugar que André Luiz não conseguia ir, ela que vinha visitar André Luiz, por uma condição, né, de desenvolvimento espiritual. Né? Mas é interessante que a gente vai observando, não só a nossa família, mas as outras coisas que vão acontecendo ao redor, a gente vai percebendo algumas coisas e às vezes as pessoas não percebem isso. Eu tive, por exemplo, na minha família, um caso de uma pessoa que entrou numa sociedade e trouxe o genro para essa sociedade. E o genro depois tirou ele da sociedade. E virou uma coisa, então aniversário, coisa de família, ou um ia, se um ia, o outro não ia. Só que tinha a filha dele, que era casada com esse rapaz, tinha a neta, e aí? Aí nós começamos a conversar com ele não é espírita. Nós começamos a conversar com ele. Pensa pensa na tua filha, pensa na tua neta. Pensa, né, naquilo que você está perdendo. Daqui a pouco a tua neta vai estar grande e você perdeu. Então, né? Por quê? Por causa, né, da condição, da raiva que ficou, da inconformação de ter acontecido aquilo. E nós fomos trabalhando. Depois de 2 anos, conseguimos reunir. Não existe uma amizade hoje, né? Existe uma conversa, assim normal, mas não existe uma afeição, uma amizade. Que Jesus ensinou, né? Os inimigos, a gente não vai amar os inimigos como nós amamos os amigos. A gente não vai ter a mesma vontade e afeição. Mas a gente passa a conviver por causa do outro. E essa moça, filha dele, ficou muito feliz, gente. Porque era muito difícil para ela. Ela tinha que ficar do lado de um do lado do outro. Numa condição que não foi ela que causou. E depois eu comecei a conversar com ele sobre isso. Encarnação. E eu cheguei a falar essa história para ele. Eu falei assim, você quer receber ele como bebê? Como filho daqui a algumas encarnações? Porque aquilo lá, ó, a convergência é o amor. Você vai voltar. Essa pessoa, você criou um problema, né, energético e que você vai ter que reparar isso. Você, não é reparar. Vocês vão ter que consertar isso aí. E aí ele foi entendendo. E, né, tá melhor hoje, né? Graças a Deus, né? Então, o que a gente tem que fazer? Os nossos inimigos, que Jesus recomendou, amai e nos retratarmos, né, com eles enquanto nós estamos aqui, para não precisar de outra encarnação. Então tem gente que fala, ó, eu vou resolver que esse daí que depois eu não quero voltar não. Não é melhor resolver agora? Sim. Precisa vir naquele contexto, naquela configuração e poderá haver ali algum outro que precisa oferecer o perdão, receber o perdão. Mas é importante a gente pensar
que a maioria dos laços familiares, eles se formam por meio de afinidades, né? Porque senão a gente vai achar, puxa, meu filho, minha filha, a gente já vai olhar assim, né? Então, pode ser que estamos ali diante de um desafio, de um compromisso, ou alguma coisa um pouco mais específica, sim, mas também pode ser que seja só o próprio laço de afinidade que uniu aquele grupo, tá bom? Então, quando existem essas situações em que há necessidade de uma reconciliação, de um desfazimento de algumas máculas do passado, algumas situações que não andaram bem, então é lógico que o agrupamento familiar vai oferecer tudo isso, tá? Mas vamos olhar para os nossos, né, como o Heitor falou, né, para essa convergência do amor, e nós não sabemos, né, o que aconteceu, se é uma prova, né, ou se é uma relação de afinidade. Mas, de qualquer forma, qualquer relação, independente do passado, ela se torna um desafio para nós devido às nossas imperfeições. Então, nós vamos ter que ter desafios? Vamos. Às vezes é um espírito afim, que nós temos já uma bagagem, uma caminhada juntos, mas um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e aquela distonia, vamos dizer assim, não é necessariamente uma animosidade do passado, mas pode ser uma falta de afinidade e a necessidade de um aprender com o outro, ok? Então, só para a gente ficar mais tranquilo, né? Senão vamos entender que toda relação ela tem esse caráter da lei de causa e efeito ali. Sim, isso acontece, a gente estuda a doutrina espírita, mas os laços de família se formam pela afinidade entre os espíritos. Mas pode acontecer de um ou outro ser um instrumento de prova para aquele agrupamento, para um daqueles que ali compõem aquele agrupamento. Renato, ontem numa palestra, o palestrante estava falando que a maior perda é quando a gente reencarna e vem perder o tempo que a gente poderia ter consertado as coisas, ou reparado as coisas. Sim. Né? E aí, quando terminou a palestra, o Edson comentou que a gente, exatamente o que você estava falando, que a gente tem que, daqui para frente, não importa o que aconteceu, os motivos, né? Mas que a gente tem que resolver daqui para frente. Um novo dia, um novo começo. É por isso que tem um esquecimento do passado, não é para a gente ficar buscando o que foi, né? O que a gente tem que fazer, daqui para frente é o amor. Né? O que a gente começa a perceber, a gente vai estudando, são essas afinidades ou não. Por isso que eu perguntei para vocês, a gente não tem afinidades fora da nossa família? Tem. A gente começa a perceber que o círculo é muito maior, né, do que aquele grupo que a gente está pequeno. A gente já viveu muita coisa, né, e o somatório positivo é muito maior do que o negativo. Né, pela misericórdia divina. Né, a lei de causa e efeito existe, mas a misericórdia do Pai é muito maior do que a lei de causa e efeito. Então a gente tem que pensar assim, né? A gente está exemplificando aqui para a gente entender, né? Não é que são os nossos filhos que são os nossos inimigos, muito pelo contrário, né? A maioria são pessoas, né? A gente está sempre trocando ali, né? Às vezes a gente é pai, é mãe, é irmão, e né, a gente vai percebendo. Legal? Então é isso aí, né? Qual seria para a sociedade o resultado do enfraquecimento dos laços de família? O aumento do egoísmo. Já finalizando aqui, né? Então, segundo Joana, eu já falei, ela fala aqui, ressalta bastante a necessidade do fortalecimento da família para que a sociedade se reestruture. Então, a família é a base da sociedade. Né? Eu coloquei aqui, nós formamos os nossos filhos para excelentes profissionais ou a gente também quer formar homem de bem? Coloquei aqui evangelização infantil e juvenil, que é aquela parte intelectual e a moral. Né? Então, a gente tem que pensar que quanto mais cedo a gente colocar os nossos filhos, né, para desenvolverem, para conhecerem as leis divinas e como agir, melhor serão. Né? Nós vamos criar excelentes profissionais mais humanizados. É aquilo que a gente gosta, né? Quando você vai no médico, ele olha para você, conversa com você. Né? Ou você vai numa pizzaria, o garçom te atende bem, não é? A gente vai na pizzaria, às vezes, não só por causa da pizza, mas pelo garçom, não é? Pelo atendimento, às vezes. Então, a gente, né, vai criar filhos com essas duas asas aí. Legal? Apresentamos Jesus às crianças e aos jovens,
Eu sempre puxo para esse lado, né, gente? Que eu trabalho na infantil, na juvenil, então estou sempre puxando, né? Orientamos a ser homens de bem, né? Na nossa família, no trabalho. Eu sempre comento lá o filho daquele casal lá que eles trabalhavam numa multinacional, os dois, e chegavam em casa e ficavam falando. O que você acha que eles falavam da empresa? Que o chefe era uma maravilha, que a empresa era maravilhosa. Você acha que eles falavam isso? Não, né? Falavam da família, da empresa mal, falava do chefe, falava das intrigas que tinha entre os funcionários, e esse menino lá brincando no chão, escutando aquilo, não quis trabalhar quando ele cresceu. Ele não podia passar na frente da Scania, em São Bernardo. Ele não podia passar na frente da Scania, porque doía o estômago dele. Ele não quis saber trabalhar, porque trabalhar era muito ruim. Ele ouviu muitos anos sobre o trabalho de uma forma ruim. Então nós temos que prestar atenção. Lembra que nós falamos no início da palavra, o que está saindo da nossa boca? Mas bastante cuidado. Jesus, vivências da lei de sociedade. Conviveu com todos, ricos, pobres, são doentes, mendigos, leprosos, sacerdotes, simples, pecadores. Ensinou com autoridade moral e vivência, né? Que eu coloquei filhos, né? Novamente. Ele magoou-se ou melindrou-se com aqueles que o abandonaram, traíram e negaram. Quando ele voltou lá, depois de 3 dias com os apóstolos, o que ele falou? Estou chateadinho com vocês. Vocês fugiram, me traíram. O que ele falou? Ele veio para ajudar, né? Ele sabia a condição de todos nós, daquelas pessoas, e sabiam o trabalho, porque Jesus vê o nosso potencial, ele não vê as nossas coisas negativas. A gente tem que pensar isso. Jesus vê o nosso potencial, que a gente vai ser amanhã, que o Edson falou aí, né? Que ele sempre fala, para frente, para trás não importa. Então ele está sempre vendo o que a gente tem de potencial, né? Se retirou ao silêncio para preces, ligações com o Pai. Isso aqui a gente já falou, conviveu com os perseguidores, né? Aqui eu só coloquei uma imagem, né? Às vezes a gente diz aqui, né? O santo não bateu. Gente, nós somos todos imperfeitos, né? Assim, né? Eu tenho um amigo, até ele brinca comigo, ele fala, se eu não tivesse casado, a esposa dele chama Thelma, se eu não tivesse casado com a Thelma, eu ia casar com o Heitor. Porque a gente se gosta muito, a gente tem uma afinidade muito grande. E é interessante que nós somos amigos e as nossas esposas são amigas também. Olha que coisa. Eu falei, você acha que nós estamos juntos? Só nessa daqui? Está rodando, né? É um processo aí, né? Mas eu tenho certeza que se eu for conviver com ele, por mais que eu goste, vai ser um desafio. Ele é diferente de mim. Os gostos. Então, não vou abrir. Aí vai complicar essa afeição, Então, olha como é delicado, né? Então, não vai bater o santo em tudo, gente. Legal? Aqui, ó, só rapidamente, Renato, já estou terminando. Ó. Debate ou diálogo. Então, o que é legal a gente ver aqui? Ó? A diferença, né? Vou abrir tudo aqui. Ó. O debate tem o objetivo de vencer e impor a derrota. A palavra vai ser o discordo. E aí o outro vai falar, quem é ele para discordar de mim? Agora, no diálogo, são formas de pensar. Você vai falar, legal, você pensa assim, eu penso de outra forma. Então, como você pensa? Olha como muda. Eu estava uma vez no Nordeste com amigos, e teve um amigo que falou assim, você precisa mudar o jeito que você educa teu filho. E aí? Eu entro num debate ou no diálogo? Depende de quando você bebeu. Aí tem que ficar quieto. Aí tem que ficar quieto, esperar, entender qual que é o objetivo que ele está fazendo isso, né? Por que ele está fazendo isso? Será que ele quer me alertar de alguma coisa que eu não percebi do meu filho? E eu perguntei para ele falou, não, você prende muito seu filho, você tem que soltar mais seu filho. Seu filho já cresceu. Então ele está querendo me ajudar. Só que nós fomos lá no Pelourinho, ele tinha 3 filhos, ele largou os filhos lá, nós que cuidamos dos filhos dele. Então veja, né? Não é a forma que não, é verdade. Então assim, ele pensa lá de uma forma, eu penso de outra, aí eu vou equilibrar. Eu falo assim, será que realmente eu já não... Bem, Max, que eu não tenho que já soltar um pouquinho mais? A gente começa a refletir, né? Então o diálogo, aceitar como o outro pensa, não é que a gente vai fazer o que o outro pensa, mas aceitar como opinião, né? Hoje em dia está difícil isso. Legal? Então aqui só a gente... Oi? Você solta ele bota com um monte de dread, assim, ele fica... Não, ia perder as crianças ali, é muita gente, né? Então aqui, né, começamos aqui, um lar na família, familiares, aí tem os amigos, a escola, o trabalho, o centro e a humanidade. Então nós estamos aqui
aprendendo aqui, nos fortalecendo, para que a gente possa, né, nos amarmos como irmãos. Não é isso? Bem? Aqui eu tinha colocado aqui. Quando a gente namora é uma maravilha, não é? Cada um vai para sua casa. Né, Leandro? Aí você vai noivar e já fala, vamos comprar um apartamento. Um que é perto da mãe, outro que é longe. Já começou a complicar. Né? E aí depois você vai casar, eu falei do meu amigo, aí você vai morar junto. Aí você vai conviver. Né? Então o negócio vai ficando mais hard, né? A gente vai subindo e convivendo. Legal? Beleza, gente? Era mais ou menos isso aí, para a gente conversar. Tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Renato, quer aproveitar, colocar alguma coisa desse tema? Perguntas, chama. Aproveita e leitura. Um de cada vez. Assim, essa turma atropela, não sei o que acontece aqui. Renato, o pessoal sabe tudo já, a gente que está aprendendo aqui. Mas a gente percebe que a gente já sabe mesmo, não é? A gente começa a estudar, a gente já sabe por quê? Porque nós já vimos isso. Se não foi nessa encarnação, foi em outra. Nós já percebemos as coisas, não 100%, mas não são assuntos totalmente que a gente fala, oh, nossa, né? Não pensava assim. Claro que cada vez que a gente traz e vai conversando, vai agregando alguma coisa. Mas a gente já sabe a maioria dessas coisas. Certo? Voltando no assunto de quando você identifica uma antipatia na família, uma repulsa, né? A gente que está aqui no centro espírita e está aprendendo e teve essa oportunidade de tomar consciência disso, né? De que às vezes é uma diferença e tal. Então tem duas coisas. Uma que já foi falada, que é o véu do esquecimento, que é importantíssimo, senão Deus não colocaria como é. A gente esquecer o que passou e recomeçar. E a outra coisa muito importante é que cabe a nós, que agora temos essa consciência, a gente ser mais generoso, mais compreensivo, quando dentro do seu lar você identifica isso. E usar muito mais a paciência e do amor para com essa pessoa. E não o contrário, esse daí é de outra vida que a gente não se dá. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, tem essa consciência, a Elisete, inclusive, na aula ela sempre fala uma coisa, depois que você abriu a cortininha e viu, você voltar para trás não dá mais. A partir do momento que você conhece e sabe, é importante então você usar da generosidade, da humanidade, do amor mesmo, principalmente com uma pessoa assim que você tem diferença dentro do seu lar, que é onde começa os nossos acertos. Bem-aventurados os pacificadores, porque é deles o reino dos céus. É o nosso grande desafio, né, gente? A teoria, a gente tem aprendido, a gente já sabe bastante coisa, como eu estou falando. Agora, fazer, né, um trabalho de introspecção, de autoanálise, de autoconhecimento, procurar quais circunstâncias daquele dia, verificar onde a gente poderia ter feito melhor, né? Santo Agostinho fala isso para a gente, no próprio Livro dos Espíritos, fazer um balanço e assim nos propormos a novas ações. Acho que o grande objetivo do estudo é esse, porque se o que a gente estuda, né, então, fica só na assimilação do conhecimento, sem que a gente consiga operacionalizar na prática tudo isso, é como se, né, não tivesse sentido. Né? Porque a doutrina espírita ela vai nos convidar aquilo que a Leila disse, né, a esse entendimento, essa compreensão, para um objetivo maior, que é a nossa renovação, que culminará na lei do progresso. Né? Não só o lar, como o trabalho. Sim, sim, exatamente. A partir do momento que você sai, então